Vamos lá, galera, vamos pra frente, que agora a gente vai falar sobre a dança de salão no Brasil. Quando é que essa dança chega no Brasil? Então, de acordo a Gisele Fernandes, ela fala que a dança de salão chega no Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI e mais tarde também vindo de imigrantes de outros países que vinham também da Europa. É interessante falar também que quando essa dança, por exemplo, a valsa, chega no Brasil, ela desenvolve características próprias, com um andamento bem mais lento e um esquema de modulação de modulações semelhante da polca que foi dançada pela primeira vez no Brasil. O que isso quer dizer, Marcelo? Quer dizer que a gente não dança no Brasil a valsa lenta e a valsa vienense como eles dançam lá fora do país. A gente tem uma valsa que é muito nossa, que é muito característica, é bem mais simples, simplista do que a valsa que é dançada lá fora, né? O autor, a Tonelli, ele fala o seguinte, ele evidencia que inicialmente no Brasil, a dança de salão era somente praticada pela nobreza. Nesse mesmo momento histórico, a classe baixa e alta desenvolvia suas danças, enquanto a camada social alta praticava as danças da moda, né, que geralmente essa dança da moda da época vinham diretamente da Europa para o Brasil. Os escravos executavam suas danças típicas, que posteriormente influenciaram no desenvolvimento de novos gêneros musicais e de danças sociais como o samba. Existe um ciclo muito bacana nessa história, né? Então, geralmente, a classe nobre da história pega um pouco do que está fazendo a classe baixa pega o que está fazendo a classe alta e vai fazendo um ciclo, e aí necessariamente começa a surgir muitas formas de dançar. Tem uma história muito bacana, que é a história do Carnê, que os caras iam para as danças e nessa época não tinha uma liberdade como tem hoje, né? Então tudo se passava ali nos olhares vigilantes dos pais ou dos irmãos. E as moças iam para os bailes com o carnê. Elas anotavam os pedidos, os compromissos para as danças. Então, eles pediam a dança, ele ia anotando o nome do cavalheiro e via também se essa estava com o processo de etiqueta, se o pedido também precisava ser cerimônioso. Não era algo só vamos dançar, tinha todo um... E as mulheres aproveitavam esse momento para analisar seus futuros maridos. Olha que interessante, ela começava, como eu falei anteriormente lá no outro vídeo, que ela ficava analisando como era aquele cara, como ele dançava, como ele se portava, para ela saber se ele poderia ser um possível candidato aí a marido. O primeiro gênero musical a fazer sucesso no Brasil foi o lundu, no início do século XIX. Porém, a sua dança, o lundum, que tem uma relação direta também com o ludum paraense, não era dois, era enlaçada ou agarrada. Então as pessoas, elas não eram a dança de pá. Se você colocar lundum paraense, você vai ter mais ou menos uma relação de como era. É uma dança campestre, não se pode precisar quando a palavra apareceu no Brasil, né? As primeiras referências conhecidas remontam de 1780, como dança licenciosa e indecente. Se você colocar lundum paraense, você vai entender mais ou menos o que era o lundum dessa época, né? Mas realmente o machixe foi a primeira dança urbana de salão a dois e agarrado a ter origem no Brasil. Então o machixe foi essa primeira dança, mais ou menos lá por volta de 1870. Era uma forma de dança abusada, não atrelada a um gênero musical específico. Então não necessariamente tinha que ter uma dança do machixe, uma música do machixe, né? Sendo inicialmente dançada ao som de polca, shot, mazurca e posteriormente ao som de músicas brasileiras baseadas no tango. Inclusive as pessoas falavam que era o tango brasileiro. Essa dança de salão machixe surgiu antes do gênero musical machixe. Depois de ter essa forma de dançar, foi que as pessoas... É o inverso do que acontece hoje. Geralmente hoje é ter a música e, consequentemente, as pessoas começam a criar a dança. Podemos perceber, chegando até a afirmar, que o machixe foi o embrião do que hoje dançamos nos salões de todo o Brasil. E quão importante foi para o desenvolvimento da dança de salão brasileira. Não se sabe exatamente quem foi o criador dessa dança. O que se sabe é que as danças daquela época seguiam um modelo europeu de dançar. Então foi baseado nesses modelos que eles foram recriando ou criando essas formas de dançar. Depois desse período, temos o surgimento de outras danças de salão brasileiras, até chegarmos ao samba de gafieira, ao bolero, ao soltinho, à lambada, zouk, forró e muitas outras. E isso se dá também, pessoal, toda essa diversidade, por uma questão de uma mistura de raças que tem no nosso país, europeia, africana e indígena. A junção dessas três culturas faz com que a gente tenha jeitos próprios
característicos peculiares de se dançar. A dança de salão brasileira é uma arte em constante evolução, que além de demonstrar sua forma rica e plural, se enraiza em cada cultura, observando seu meio e expressando-se em movimento. Isso é muito importante, eu vou falar agora. Cada lugar tem suas características, singularidades na forma de dançar, obedecendo à ação de adaptação e imersão. Sendo assim, cada um tem sua história, seus protagonistas, suas formas de se expressar, pensar, agir e que também podem ser reveladas através das danças de salão. Se a gente pegar, nós temos aí, como nós estamos falando no grupo, várias danças de salão regionais com peculiaridades, coisas específicas daquele lugar e que daqui a pouco a gente vai estar conseguindo dar uma organizada em todo mundo para que eles possam mandar um vídeo falando sobre essa dança, mostrando os passos básicos para que nós possamos apreender essas danças. Eu tive recentemente no Rio Grande do Sul e me apaixonei pelo machixe gaúcho. Nossa, é muito bacana o movimento, a forma de dançar. Então eu acredito que daqui a pouco a gente vai conhecer muito mais sobre as danças de salão regional do Brasil, tá bom? E aí tem algumas personalidades que fizeram parte da história dessa dança de salão. Eu não vou falar todas porque eu acho que não há necessidade. Mas lá no início de tudo nós tivemos a Madame Poças Leitão, aqui em São Paulo, que teve um início com aulas de dança de salão. Essas aulas delas eram muito voltado mais para etiqueta. Então as pessoas tinham que ir a unha arrumada, o cabelo feito, a barba feita, a roupa toda passada e o sapato limpo. Só assim eles poderiam fazer a aula. No Rio de Janeiro nós tivemos a grande mestra Maria Antonieta, que foi uma das primeiras que começou a dar aula de dança de salão no Rio. E assim, não a primeira, ela foi fazer aula numa escola e depois ela se tornou uma grande referência. Mas você sabe como é que funcionava essa aula antes, pessoal? Era mais ou menos assim, ó. Eu marcava para fazer uma aula com você, nós íamos para um baile, chegando no baile você ficava dançando comigo. Então eu ia te ensinando, agora vai lá, vamos para lá, agora vamos para cá, diretamente. E aí, uma das pessoas responsáveis aqui no Brasil, mais ou menos lá na década de 80, que foi quando deu um boom assim na dança de salão do Brasil, que nós estamos aí mais ou menos 40 anos só com essa atividade profissional de dança de salão mais conhecida a nível nacional, né? Nós sabemos que aqui no Brasil já são mais de 200 anos, desde a primeira aula de dança de salão até agora. Mas assim, foi um boom para os professores, que teve um aumento muito grande dentro dessa área da dança de salão, foi a partir de 1980, aí, no surgimento da lambada, naquela explosão. E aí o professor Jaime Arocha foi um dos grandes responsáveis por colocar essa aula em grupo para as pessoas, que geralmente essas aulas eram mais individuais. E aqui na USP também, eu já encontrei relato de pessoas lá de 1980, que também tinham aulas em grupos de dança de salão. Olha que interessante isso, né? A Madame Poças Leitão tinha uma aula diferenciada, lá no Rio de Janeiro era outro estilo de aula e, consequentemente, lá em Belo Horizonte também tinha outra pessoa que falava disso, consequentemente, lá no norte do país, lá no Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Então, essas danças, elas estavam se fazendo e são muitas personalidades a serem faladas sobre isso, mas eu vou tentar passar um pouquinho para frente. Só vou trazer uma informação importante para vocês, é que geralmente a gente fala, eu danço gafieira, e só deixando claro que gafieira é o local onde a gente dança as danças de salão. Não existe uma dança chamada gafieira. Existe o samba de gafieira, que é o samba dançado na gafieira, que é o samba de salão. E aí, dentro dessa história da dança de salão no Brasil, a gente vai daqui a pouco ter um trabalho sobre isso. Então daqui a pouco eu te falo. Vamos primeiro lá no grupo do Facebook escrever, deixar nossa opinião sobre a dança de salão no Brasil. E eu espero que nós possamos juntos continuar escrevendo essa história para que daqui a um tempo todo mundo tenha essa referência do que é a dança de salão no Brasil. Vai no Facebook, no nosso grupo secreto, que eu vou deixar o link e a foto para a gente comentar sobre a dança de salão no Brasil. Um grande abraço, obrigado e te espero lá.